Nesta edição do Auto Magazine vamos olhar para o arranque do Campeonato Nacional de Rallys 2013 que teve lugar em Faf. No todo o terreno, acertamos as contas ao resumo do Campeonato Nacional de 2012. Bem no norte do país, Faf é uma cidade cuja história desportiva se confunde com a tradição do automobilismo em Portugal. Com pouco mais de 103 km de especiais cronometradas, divididas por várias passagens, o Rally de Faf abriu as hostilidades da temporada 2013 do Campeonato Nacional de Rallys, bem como do Open. Organizado pela Demo Porto, o Rally de Faf voltava a revelar troços bastante duros, mas verdadeiramente espetaculares, quer para pilotos, quer para o muito público que assistiu à prova e que fez relembrar a época áurea dos rallies, vindo a comprovar que a junção dos campeonatos no mesmo programa de fim de semana só tem motivos para ser um sucesso. Olhamos então para a primeira fase deste Campeonato Nacional de Rallys, marcado pelo regresso de grandes nomes da modalidade, numa temporada que promete grande animação pela vitória. Logo nos primeiros troços do Rally de Faf, Bernardo Sousa, um dos principais candidatos à vitória e que estava de regresso ao campeonato, ao volante de um Peugeot 207 S2000, mostrava alguma cautela nestes primeiros troços do dia, mas ambição de lutar pelos lugares da frente. Contudo, o andamento mais cauteloso de Bernardo Sousa nos primeiros quilómetros do Rally custavam-lhe cerca de 4 segundos de atraso para o primeiro da geral, nas duas primeiras especiais de Montim e Ruivães. Não é um Super 2000 da mais recente geração, face a um Skoda ou um Fiesta, mas é um carro também bastante competitivo, é um carro que é possível lutar pelas vitórias. O campeão nacional em título, Ricardo Moura, iniciava a defesa do título ao ataque. O piloto açoriano abria a estrada no seu Mitsubishi Lancer EV9 e impunha o seu forte andamento aos S2000, mostrando que o seu Grupo N fazia toda a diferença. Ricardo Moura voltava assim a revelar o andamento que denotou ao longo da época de 2012, onde soube impor a força do seu Mitsubishi e desta forma iniciava a nova temporada da melhor forma na luta pelo campeonato conquistado na temporada passada. Agressivo e sem cometer falhas ao longo deste Rally Serras de Faf, Ricardo Moura mostrava que vão ter de contar com ele logo nas primeiras especiais. Ter conseguido logo andar neste ritmo para mim é fantástico. Digamos que é o trabalho de toda esta equipa, é o meu entrosamento com o carro há muitos anos a fazer 2 campeonatos com o mesmo carro e é óbvio que lutar com os S2000 é muito difícil. Pedro Meireles fazia aqui em Faf a estreia do seu novo carro, o Skoda Fabia S2000, que faz deste piloto um dos principais favoritos à conquista do campeonato este ano. Meireles revelou um andamento forte, mas a precisar de mais quilómetros para se adaptar ao Skoda e assim conseguir tirar maior partido das capacidades do Fabia S2000, que já provou ser uma arma poderosa no assalto à conquista do Campeonato Nacional de Rallys. Contudo, nestes primeiros troços de Faf, Pedro Meireles denotou algumas dificuldades ao nível da tração. Este é Miguel Campos, que iniciava a temporada verdadeiramente ao assalto dos primeiros lugares. O piloto do Mitsubishi Lancer EV10 mostrava um andamento consistente que o manteve sempre entre os primeiros e acabaria amanhã na 5ª posição a 35 segundos da liderança do madeirense Bernardo Sousa. Num rally que conhece bem, Fernando Pérez, de regresso ao CPR, mostrava um andamento forte no EV9 e ao final da manhã ocupava o 3º lugar do Grupo N e o 6º à geral a 35,7 segundos do líder. O piloto, que o ano passado esteve em destaque no Campeonato Open, chegava aqui a Faf com vontade de entrar na luta pelos lugares da frente do CPR e desde cedo revelou um andamento forte e rápido, características que o caracterizaram, proporcionando um verdadeiro espetáculo para o público presente. Neste regresso ao CPR, Fernando Pérez mostrou logo de início que vão ter de contar com ele para o longo da temporada. Resta saber se aqui no CPR ou no Open de Rallys, uma decisão que o piloto vai tomar em breve. Destaca ainda nesta primeira fase do Rally para Miguel Barbosa, aqui navegado por Alberto Silva. Depois de ter dado boa conta do recado em 2012, Miguel Barbosa chegava aqui a Faf com as aspirações aos lugares da frente e soube aproveitar a dureza dos troços para impor a força do Mitsubishi Lancer Evo 9, mantendo-se assim bem perto dos primeiros lugares.
atual campeão do CPR2 de 2012, estreava neste arranque de temporada o Subaru Impreza. Fazendo equipa com o Nuno Silva, o jovem piloto esteve bem durante os primeiros troços do rally e deixou antever que pode vir a complicar as contas aos pilotos mais rápidos quando estiver melhor adaptado ao seu novo carro. Ao final da manhã, Ivo Nogueira estava na 7ª posição, a 1 minuto e 7 segundos da liderança. Este é o carro de José Pedro Fontes e Paulo Babo, um regresso também saudado da equipa BP Ultimate Vodafone ao volante deste Subaru WR XS, que animou a abertura do Campeonato Nacional. Ora, com um andamento fortíssimo desde cedo, a luta pelo pódio ficou comprometida para esta dupla devido a um furo no primeiro troço que obrigou José Pedro Fontes a perder 40 segundos e a abandonar definitivamente as aspirações do pódio final. Daqui a pouco saiba como terminou a edição 2012 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno com um olhar mais atento à Baja de Porto Alegre. Agora voltamos a Faf para o Open de Rallys. Olhamos agora para o Open de Rallys, que a partir desta temporada passa a ter provas no mesmo fim de semana do CPR. Ora, aqui em Faf, a jornada inaugural foi claramente dominada pelos Mitsubishi, que ocuparam os 6 primeiros lugares da geral. Assim, o primeiro não Mitsubishi foi o de Gil Antunes e Carlos Ramiro. O piloto de Sintra esteve em bom plano, realizando uma prova sem erros e acabando por vencer o desafio Model Stunt e também o campeonato Open de Rallys de 2 rodas motrizes, sendo ainda o único a intermeter-se na luta dos 4x4. Gil Antunes entrou forte, tentando desde cedo garantir uma vantagem sólida que lhe permitisse controlar nas segundas passagens o seu rally e de forma também a poupar um pouco mais este 206 GTI. Foi 7ª à geral. O rally correu-nos na perfeição. Fizemos tudo o que delineamos à partida deste rally e correu-nos bem. Atacamos forte nos 2 primeiros troços. Na luta pelos lugares do pódio, Vítor Ribeiro e Fernando Sousa acabariam por terminar esta primeira prova do Open de Rallys, aqui em Faf, na 6ª posição. Já Nuno Cardoso e Telmo Campos terminaram a prova de abertura do Open de Rallys na 5ª posição. Após ter adquirido o carro que venceu a Taça de Portugal de Rallys de 2012, a Vítor Pascoal, Nuno Cardoso apresentou-se em Faf com aspirações a uma boa prestação, o que veio a acontecer. Nuno Cardoso já garantiu que vai estar presente em 7 provas do Open, falhando contudo o Rally de Castelo Branco, a prova que se segue a esta jornada de Faf. Já Diogo Salvi e Filipe Carvalho, num Mitsubishi Lancer Evo 8, deixaram bons indicadores, embora, na opinião do piloto, a prova pudesse ter sido mais positiva. Começámos malzito no primeiro troço e depois no segundo já começámos a libertar um bocadinho mais, só que demos um toque e abrimos a direção. No Rally Serras de Faf, Luís Mota e Alexandre Ramos entraram bem, levando o Mitsubishi Evo 9 ao segundo lugar logo no primeiro troço. Na especial seguinte, num gancho, o Evo deslizou e fez a equipa do cartaz perder algum tempo, mas ainda assim mantendo-se na luta pelos lugares do pódio. Nas especiais seguintes, Luís Mota e Alexandre Ramos tentaram imprimir um ritmo que lhes permitisse alcançar o segundo lugar, mas os seus mais diretos adversários, nomeadamente Luís Bastos, também não baixaram os braços e a dupla acabou por terminar na 3ª posição do Open de Rallys. É claro que não satisfazia era o primeiro, mas olha, não se conseguiu. Paciência, os outros foram mais fortes hoje, amanhã podem ser que sejam mais fracos e nós sermos mais fortes, isto é assim. Em luta aberta com Luís Mota ao longo desta jornada inaugural do Open de Rallys, esteve Luís Bastos e Estefânio Pinto, que ao volante do Mitsubishi F5, que lutaram troço a troço para garantir este excelente arranque de campeonato. O segundo lugar de Luís Bastos só se confirmou na passagem por Rui Vens, especial na qual ganhou mais de 14 segundos ao seu adversário, acabando contudo por terminar o rally com uma vantagem de apenas 8 décimos de segundo para o terceiro classificado, o que diz bem da luta entre Luís Mota e Luís Bastos. Só posso dizer, o resultado final foi perfeito, apesar de algumas contratempos agora no fim, o carro ia-se abaixo, teve um problema na corta-corrente e ia-se abaixo, mas pronto, consegui segurar o segundo lugar, a 8 décimas de terceiro. Pronto, o dia correu bem, dentro das expectativas, era acabar entre os 5 primeiros, primeiro do Júnior, por isso só posso estar satisfeito.
Quem começou a nova época da melhor forma foi Carlos Martins. O piloto alentejano de Serpa não deu hipótese à concorrência, vencendo a primeira prova do Open Rallys, depois de ter fechado a temporada de 2012 com uma vitória no Rally Casinos do Algarve. Acompanhado por Pedro Pérez e a bordo do Mitsubishi Lancer Evo 7, o piloto alentejano demonstrou uma enorme superioridade na prova organizada pela Demo Porto, vencendo todos os 5 troços que compunham esta prova. Foi um rally muito bom, em que o Mitsubishi esteve sempre à altura, permitindo assim que Carlos Martins alcançasse uma vitória moralizadora para o resto da temporada. Adorei andar, os troços são espetaculares, é um rally que eu não conhecia, mas com uns pisos fora de série. Um bocadinho molido já nas últimas passagens, mas muito bons, de muita qualidade. Gostei muito de andar, diverti muito, como sempre, a equipa funcionou dentro do carro, o Pedro tem muita experiência, eu já começo a ter algum ritmo, já sinto que tenho algum ritmo, portanto o salto para mim é 100% positivo. Em segundo, o concorrente. Voltamos então a olhar para as contas do CPR, a correr praticamente em casa, já que é proveniente de Guimarães a dupla Carlos Oliveira e José Janela aos comandos do Subaru Impreza N14. Rodaram entre os 10 primeiros, depois de logo no início do rally ter-se partido a alavanca de velocidades, o que acabou por comprometer o resultado desta equipa. Contudo, na segunda passagem por Luilhas, Carlos Oliveira e José Janela acabariam por apertar o ritmo, agarrando assim um brilhante 8º lugar à geral. Já Ivo Nogueira manteve nesta segunda parte do rally um despique interessante com Miguel Barbosa. Contudo, o jovem piloto, ainda a adaptar-se ao seu novo Subaru, acabou por gerir o cronómetro no último troço, acabando no 7º lugar, o que não deixa de ser um excelente início de temporada para o campeão de 2012 do CPR2. Por seu lado, Miguel Barbosa defendeu de uma forma excelente o 6º lugar à geral, tendo conseguido conter todos os ataques do seu jovem colega Ivo Nogueira. Barbosa, que está apenas no 2º ano do CPR, sabe que depois do desfecho da temporada passada, parte para a época 2013 com responsabilidades acrescidas. Contudo, numa dupla inédita com Alberto Silva, Miguel Barbosa voltou a mostrar que está à altura do desafio e que pode vir a realizar um ótimo campeonato. Interessante esteve igualmente a luta pela 4ª posição entre os Mitsubishi de Fernando Pérez e Miguel Campos, navegado por Luís Ramalho. Um despique muito animado ao longo de todo o dia. Os dois pilotos trocaram várias vezes de posição, mas quando ocupava o 4º lugar, Pérez viu a mecânica do seu Mitsubishi falhar e com ela as aspirações de chegar ao 4º lugar à geral neste Rally de Fafas. Depois de furar, logo nos primeiros metros da primeira especial do dia, o Subaru Impreza de José Pedro Fontes estava a cada passagem a revelar um ritmo elevado, com o piloto a revelar que pretendia entrar na luta pelo título. Com uma prova de trás para a frente, a equipa BP Ultimate Vodafone acabaria por alcançar o 4º lugar a apenas 1 minuto e 17 do vencedor. Quem também melhorou ao longo do dia foi o Skoda Fabia de Pedro Meireles. Depois de resolvidos os problemas com a tração do S2000, Meireles começou de imediato a rodar perto do Peugeot de Bernardo Souza, acabando por terminar a prova no lugar mais baixo do pódio, a apenas 24 segundos do vencedor, numa prova em que Pedro Meireles estreou o seu novo Skoda Fabia. Precisava de quilómetros, filo, melhoramos. Quando temos os pneus corretos, andamos perto dos nossos adversários e, portanto, só posso estar por satisfeito. Na luta pela vitória, o campeão em título, Ricardo Moura, dava o tudo por tudo para chegar ao Peugeot de Bernardo Souza. O
piloto açoriano navegado por António Costa, voltou a mostrar um andamento revelado ao longo da temporada de 2012, em que triunfou no Nacional Rallys e apostava ao tudo por tudo nas últimas especiais. Aqui o ritmo forte e competitivo do bicampeão nacional que, no entanto, depois de ter ganho as primeiras especiais do dia com vantagens tangenciais sobre Bernardo Sousa, não mais conseguiu impor o andamento do seu Grupo N ao Peugeot S2000, terminando ainda assim esta prova inaugural da temporada no segundo posto à geral final. Foi um resultado muito bom, eu estou muito feliz. Um Grupo N andar no meio dos S2000 é sem dúvida fantástico e acho que esclarece em definitivo que o nível de CPR nos 2 últimos anos não era tão baixo como algumas pessoas faziam crer e com o regresso de muitos nomes sonantes do automobilismo foi bom comprovar que o nosso ritmo está de facto muito bom a nível do Grupo N. 3, 2, 1, vai, esquerda 3, fecha, direita 4, com esquerda 3, com direita 3, 10, esquerda 2 mais. Em Fafo, os grandes vencedores acabaram assim por ser a dupla Bernardo Sousa e Hugo Magalhães. Ora, depois de 1 ano e meio afastados da competição, Bernardo Sousa e Hugo Magalhães chegaram a esta primeira prova da temporada dispostos a vencer e conquistaram praticamente todas as especiais do dia, terminando a prova com uma vantagem de 46,8 segundos sobre o Mitsubishi de Ricardo Moura. Bernardo Sousa é assim o primeiro líder do CPR 2013, acabando assim por confirmar o favoritismo que todos lhe apontavam à entrada para esta edição do Rally Serras de Fafo. Nossa! O objetivo é sempre esse. Eu acho que não posso, face à minha experiência, um carro da categoria Super 2000, apesar de não ser da mais recente, das mais recentes evoluções, é um carro que, sem dúvida, é candidato à vitória. E eu, pela minha experiência, também porque já tenho ganho uma vez, sou candidato também. Obviamente que me sinto na obrigação de lutar pela vitória. Numa cerimónia que teve lugar no final do mês de fevereiro, a Mazda e a Total distinguiram todos os vencedores e participantes do desafio Total Mazda 2012 de todo o terreno, que, segundo os seus responsáveis, se revelou um verdadeiro sucesso competitivo. Para 2013, as poucas alterações prendem-se com a redução do calendário para 4 provas e o aumento dos incentivos aos pilotos, procurando assim manter o número de inscritos e ao mesmo tempo cativar novos valores para a competição. Nós aqui na Mazda, motivados com estes resultados de 2012 e por esta participação de tanta gente, tanta festa, tanta motivação, achamos que todo este projeto merece o apoio da Total e da Mazda, que decidimos em conjunto continuar com o desafio para 2013. Agora olhamos para as contas finais do Campeonato Nacional de Todo o Terreno de 2012, que encerrou com a realização da Baje Porto Alegre. Ora, a cidade alentejana recebeu a derradeira ronda do Campeonato Nacional de 2012 de Todo o Terreno. A mítica Baje 500 volta a ser palco das atenções de mais uma jornada do Todo o Terreno Nacional. Na capital do Alto Alentejo, o ACP Motosport preparou um fim de semana cheio de emoções e também de muitos quilómetros. O fecho de mais uma temporada centrava atenções na categoria T8, onde faltava conhecer o campeão nacional, depois da grande parte dos títulos terem ficado entregues na prova realizada em Idanha Nova. No entanto, aqui em Porto Alegre, o interesse estava também reservado nos pilotos da Taça do Mundo, que estiveram presentes mais uma vez. A cidade alentejana de Porto Alegre era assim mais uma vez o centro das atenções mundiais de todo o terreno. Em competição, mais de 6 dezenas de viaturas, 33 das quais para a Taça do Mundo, onde pontificavam também alguns pilotos nacionais.
Os restantes estavam empenhados nas contas da prova para o Campeonato Nacional de Todo Terreno, que tinha a mesma quilometragem que a prova da Taça do Mundo. A diferença estava apenas no facto dos pilotos do Campeonato Nacional partirem mais tarde que os da Taça do Mundo e poderiam por isso encontrar um percurso um pouco mais deteriorado. No primeiro dia de prova, o prólogo de 5 km 520 metros colocou de imediato o campeão nacional de 2012 na primeira posição. Miguel Barbosa, depois de ter assinado o seu 5º título de campeão nacional na prova anterior em Idanha Nova, chegou a Porto Alegre a andar nos limites e sem preocupações, de forma a lutar de igual para igual pela vitória à geral. Barbosa, que já venceu em Porto Alegre por 2 vezes, mostrava-se disposto a repetir o feito. Ao entrar assim com o pé direito, Miguel Barbosa conseguiu o tempo de 4 minutos 39 segundos e 31 décimos, sendo o mais rápido no prólogo e conseguindo mesmo quebrar a barreira dos 70 km por hora de média no final deste primeiro dia de prova da Baja Porto Alegre, que voltou a contar com muito público. Nosso objetivo era entrar com o pé direito, o prol estava cheio de gente, estava um espetáculo, um apoio incrível. Quisemos logo entrar com o pé direito, independentemente das condições que possam estar ou não amanhã, prevê-se muita chuva, uma prova muito difícil, mas quisemos já hoje fazer o nosso trabalho, vencemos a Super Especial, estamos bastante satisfeitos e motivados para amanhã. A jogar em casa, Nuno Matos estava na luta pelo vice-campeonato com o Ricardo Porém. O piloto de Porto Alegre, perante o seu público, entusiasmou-se com o apoio e garantiu o 2º lugar no prólogo da Baja 500. Sempre nos limites, terminou este primeiro dia de prova com o tempo de 4 minutos 45 segundos e 1 décima, ficando assim a 5 segundos e 7 décimas de Miguel Barbosa. Desta forma, Nuno Matos iria no 2º lugar no último e derradeiro dia de prova, que contava com 2 longos setores seletivos. Hoje, ainda que a estratégia de corrida talvez a prudência mandasse não fazer um full ataque no prólogo, acho que em nome da moldura humana e do apoio que sempre recebemos em Porto Alegre e por ser um fim de semana lá está muito especial para nós, acho que a única coisa que podíamos fazer era atacar a fundo. Não conseguimos vencer, mas fizemos um bom 2º lugar. O ano passado fiz 3º, este ano 2º, pode ser que para o ano. Mas as coisas correram bem. Amanhã parece que vamos ter aí uma espécie de um dilúvio, não sei se a confirmar-se vai tornar o Porto Alegre um Porto Alegre à antiga, bastante aleatório. Vamos ver se temos a sorte do nosso lado. Ricardo Porém estava na Baja para jogar o tudo por tudo na tentativa de chegar ao 2º lugar do campeonato. O piloto de Leiria iniciava o prólogo com uma estratégia de ficar atrás de Nuno Matos e foi isso que fez, terminando com o tempo de 4 minutos, 46 segundos e 26 décimas, ficando assim a 14 segundos de Miguel Barbosa. A preocupação de Ricardo Porém nesta altura era a de ficar na sombra de Nuno Matos e no dia seguinte discutir com o piloto de Porto Alegre o título de vice-campeão nacional. Ricardo Porém estava na Baja 500 para disputar a vitória. A parte final do prólogo com as tradicionais passagens de água e depois um ritmo elevado até ao final, terminando na 3ª posição deste primeiro dia, marcado pelo piso totalmente seco nesta abertura da Baja Porto Alegre. Nós queríamos fazer um lugar entre os 5 primeiros na Super Especial, conseguimos, com uma distância muito boa para nós, estamos a cerca de 1 segundo e 25 décimas do Nuno Matos, o nosso principal adversário na luta pelo vice-campeonato. Correu tudo como esperado, não arriscámos nada, está tudo em perfeitas condições para amanhã atacarmos os 2 setores seletivos que se adivinham bastante duros. Avançamos agora para o 2º dia desta Baja 500 Porto Alegre, um 2º dia marcado pela chuva que surgiu de forma intensa na noite que antecedeu a realização dos 2 principais setores desta prova. Chuva intensa a dar então o mote para uma prova bastante dura e que deixaria pelo caminho muitos dos principais pilotos do Campeonato Nacional. Com estas condições, desde logo ficou claro que seria o traçado e as condições do tempo que iriam determinar as regras e o resultado final da Baja 500 Porto Alegre. No início da prova, Rui Sousa ao volante da sua Isuzu D-Max, em primeiro no traçado bastante duro para as mecânicas e para os pilotos. No meio deste grande dilúvio que se abateu sobre a cidade alentejana, Rui Sousa foi quem melhor emergiu. Após os 2 setores seletivos, o piloto da Isuzu era primeiro. Rui Sousa aproveitou da melhor maneira a sua experiência e a fiabilidade da sua máquina para entrar na luta pela vitória em termos de classificação global na Baja de Porto Alegre e também para garantir a primeira posição entre os portugueses.
Uma prova ao melhor nível do piloto do carregado que voltou a andar na linha da frente. É muito bom terminar esta corrida nas condições em que ela se disputou hoje, é fantástico. A pista estava muito dura, com muita lama, muita água e a esse nível o carro portou-se lindamente. Nós também tivemos um desempenho excelente, tanto eu como o Carlos. Quero lhe dar os parabéns porque esteve a um nível que há muito tempo também já tinha saudades de ver esta motivação. E quando assim é, as coisas correm bem, acontecem e estamos todos felizes. Rui Sousa a comemorar a vitória na Baja de Porto Alegre, a vitória entre os pilotos nacionais na edição 2012 da Baja 500, que encerrou o Campeonato Nacional de todo o terreno. A segunda posição coube a José Diniz Lucas, que mostrou em Porto Alegre toda a fiabilidade do seu Mitsubishi Pajero. O piloto aproveitou a dureza deste segundo dia de prova para subir na classificação, nomeadamente no segundo e longo setor seletivo deste radar dia da Baja de Porto Alegre. Durante a manhã, José Luís Lucas foi mais comedido, jogando à defesa, para assim poupar a mecânica do seu Pajero. Com esta opção tática, José Luís Lucas acabou por ser mais rápido durante a tarde, acabando por subir na classificação de forma meteórica ao longo do segundo setor seletivo, que acabou por fazer muitas vítimas entre os pilotos do Campeonato Nacional. Ora, esta prestação de José Luís Lucas acabou por valer não só a segunda posição no Campeonato Nacional, mas também um registro de grande nível na Taça do Mundo realizada nesta jornada alentejana. Com o piso mais exigente, o piloto do Mitsubishi Pajero acabou por garantir a segunda posição num campeonato onde nunca esteve a tempo inteiro, fechando assim a temporada da melhor forma. Na terceira posição terminou Fernando André. Ao volante do Renault Megane Proto, Fernando André garantiu o lugar mais baixo do pódio numa prova muito exigente e colocou grandes dificuldades ao piloto do Renault. No troço da manhã deste segundo dia, o nevoeiro, a lama e a chuva foram uma dor de cabeça para Fernando André, que no entanto conseguiu sobreviver à onda de abandonos que vitimou os protagonistas do Nacional de todo o terreno, obrigados então a desistir. Com estes abandonos beneficiaram os pilotos que normalmente ficam fora do pódio e que desta vez mostraram a fiabilidade das suas máquinas e os seus dotes de condução. Descemos na classificação para olhar para o quarto lugar de João Cardoso, o melhor dos pilotos nacionais na categoria T2, numa prova onde o novo campeão nacional, Nuno Tordo, não conseguiu levar o seu carro até ao final, acabando por ser traído pelo turbo da sua Nissan Navarra, que acabou por ceder. Viemos do Campeonato Nacional, vinhamos a lutar pelo vice, né? E felizmente conseguimos, tivemos azar na última prova e aqui conseguimos. Ficámos a um ponto do campeão, mas correu tudo bem, era aquilo que nós esperávamos, a prova muito dura, muito dura, muito dura. Alguma tática, alguma estratégia para enfrentar uma prova tão diferente de todas as outras? A estratégia foi vir com um pouco mais de calma, um pouco menos agressivo, porque os carros não aguentam tudo, né? E por isso que há tanta desistência numa prova destas, o material também não aguenta, né? Referência ainda para a categoria T8, onde a vitória no final foi para Luís Ferreira, que lutou até à bandeira de xadrez pelo primeiro lugar nesta categoria com João Oliveira. A caminho do primeiro lugar na categoria T8, depois de uma temporada onde realizou um bom desempenho. Na próxima edição do Auto Magazine vamos a Castelo Branco para acompanhar o campeonato Open de Rallys e olhamos para o animado arranque da temporada do Troféu Fast Bravo.